Como eu prometi, eu iria trazer para vocês o caminho das vontades. Eu iria fazer esse comentário. E o segundo tema, dentro desse contexto, acompanhando esse tema, é: Deus é justo ao julgar? Vamos fazer aqui uma ilustração. No juízo, Deus vai julgar duas pessoas, o João e o Pedro. Cada um sofria a mesma tentação, só que um venceu e o outro sempre caía no mesmo erro. Então Deus vai e pergunta no juízo: João, por que você vencia o seu pecado? João responde dizendo assim: primeiro, Senhor, eu não queria te entristecer, Senhor, nem te ofender com o meu pecado. Aí Deus se volta para o Pedro e diz para ele, no juízo final: e você, Pedro, por que você não vencia a tentação como João venceu? Ah, Senhor, é que a tentação era mais forte do que eu e tive vontade de pecar, Senhor. Jesus responde e já julga dizendo: na verdade, não é que a tentação era maior do que você, Pedro. É que a sua vontade de pecar era maior do que o seu amor por mim, Pedro. Olha a sentença: lancem o Pedro, falando aos anjos, no lago de fogo, porque não é justo. O João lutou para vencer suas vontades de pecar. Ele vencia, ele lutava por me amar e venceu. Agora eu vou salvar o Pedro, que se deixou levar por suas vontades de pecar. Não, isso não é justo. Então o Pedro será castigado eternamente. Anjos, levem-no para o lago de fogo. Mas, João, quanto a você, olha que coisa linda. Entra para o gozo do teu Senhor. Como eu prometi aos que vencerem, assenta-te comigo, João, no meu trono, como eu venci e me assentei no trono de meu Pai com meu Pai. Parece, irmãos e amigos, que Jesus nesse dia vai ser cruel, não é? Só que Jesus, antes, ele avisou a todos o caminho das vontades. Guarde essa palavra, os caminhos das vontades. E como vencer a tentação? Guarde essa palavra, tentação. Para quê? Para que haja um julgamento, um juízo justo no fórum de Deus, no juízo. Então vamos lá. Eu já começo a concluir o seguinte, que o que te faz pecar, o que nos faz pecar, não é a tentação em si, mas sim a vontade de pecar. Você tem vontade de pecar e põe culpa na tentação, na pessoa que te tentou, naquele sistema que te faz pecar. Não, o problema não está lá, o problema está dentro do ser humano, Então o que você tem que fazer? Correr, fugir da aparência do mal, como José. José, ele fugiu daquela mulher adúltera, a mulher do patrão dele. Ele fugiu, ou seja, a vontade de pecar tinha dentro dele de cair com aquela mulher, até porque ele era um jovem, aquela mulher era uma mulher bonita, com certeza. E o que ele fez? Ele correu. A fé dele e o amor por Deus foi maior do que a tentação. O amor a Deus foi maior. E também pelo seu patrão, pelo carinho e o amor que ele tinha pelo patrão. Então ele amava mais a Deus, diferente de Davi. Você se lembra perfeitamente. Davi, da sacada, viu aquela mulher bonita tomando banho, e era casada, ele casado. A tentação fez ele pecar? Não, foi a vontade de Davi, a vontade de pecar, que o levou à cama com aquela mulher. Então, eu quero trazer para vocês aqui alguns caminhos das vontades, tá? que te faz ter vontade de pecar. Vamos lá? Orgulho, está em Provérbios 16:18, te leva a pecar. A covardia, a falsidade te leva a pecar. A ganância, a raiva te faz pecar. A inveja, o ciúme. Agora um ponto aqui muito forte. Preste atenção nisso aqui. Em Mateus 5:28, luxúria. A geração de hoje, muitos não sabem o que é luxúria. A luxúria, na relação, ela é adultério, a fornicação, a maldição, o estupro, a pornografia, a libertinagem e pensamentos impuros. Só que eu quero pontuar aqui a luxúria. Por exemplo, como eu disse, Davi e a vontade de pecar e a tentação. Davi pecou não pela tentação em si, mas pela vontade de pecar. Olha Adão. Adão, não foi a tentação que fez ele pecar, que derrubou Adão. Foi a vontade de conhecer o pecado. Ele foi e pegou o fruto com a própria mão. O fruto não veio voando, a tentação não vem assim. O fruto não veio voando, oh Adão come, e entrou na boca de Adão. Não, a mão de Adão foi lá, pegou o fruto e comeu, porque tinha vontade de conhecer o pecado. Outros têm vontade de repetir o pecado e vem o costume repetitivo daquele mesmo tipo de pecado. Então concluo que para derrubar alguém, não é a tentação em si que derruba esse alguém, e sim a vontade de pecar. Observe. Na continuação, a preocupação excessiva faz a pessoa pecar. A má companhia,
A mídia é imprópria, a propaganda enganosa para ganhar dinheiro, a falta de oração te faz pecar, desobediência à palavra de Deus, a falta de fé, a ignorância bíblica, não lê palavra, não vai saber. O povo erra porque falta conhecimento, então leia a Bíblia. Desconexão com Deus, o materialismo, você quer saber de trabalhar e ganhar dinheiro, o poder e controle, ele quer controlar tudo, ele quer poder a custo de tudo na vida. Os prazeres temporários, né? A pessoa que quer fama, ela quer reconhecimento, ela prejudica até a relação dela com a família para ter fama e reconhecimento. E o desejo de vingança, que eu faço questão que você leia Romanos 12, 19. Deus é justo ou Deus não é justo? O que é injusto? Observe. O que é injusto é alguém lutar a vida toda para vencer a tentação, jejuando, chorando, orando, consagrando, se santificando. Aí ele é salvo. Aí a pessoa que não fez nada disso, estava sempre caindo no mesmo pecado, na mesma igreja, servindo a Deus e pecando diferente do João. Lembra do João? O Pedro só queria saber de pecar, ou seja, se entregava à tentação, não é? Por conta da sua vontade de repetir aquele pecado. Ai, que prazer gostoso. Só que é prazer hoje. Amanhã é julgamento e condenação eterna. Observe, um segredinho para você. Procure conhecer as vontades de Deus para vencer as suas vontades. Como? Lendo Bíblia. Eu vou te dar só um trechinho. Guarde isso aqui, escreve no papel. Efésios capítulo 6, versículo 11 ao 18. Escreve no papel e lê isso completo. Eu vou só colocar em parte aqui. Essas são as armas para a gente vencer as nossas vontades. O que está escrito lá? Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. A tentação é uma cilada do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E repito, Efésios 6, 11 ao 18, veja quais são essas armas. Essas são as armas poderosas que Deus deixou pra gente. Então, eu já vou concluindo, terminando, dizendo que Deus sabe julgar com justiça. Ele avisa antes, tá? Então ele sabe avaliar o que é tentação e o que é a sua vontade. Deus não tem o culpado por inocente, nem o inocente por culpado. Está em Naum 1 e 3. Provérbios 17 está escrito: há duas coisas que o Senhor Deus detesta: que o inocente seja condenado e que o culpado seja declarado inocente. Então, vença os seus pecados, lute, pois Deus não terá o culpado por inocente. Olha em Malaquias 3,18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Então não se esqueça que o que te faz pecar não é a tentação, mas suas vontades de pecar. Até porque o que vai ser julgado não serão as tentações, guarde isso. Não serão as tentações que serão julgadas, e sim o que? As suas vontades que cederam às tentações. Aquele que perseverar até o fim será salvo, disse Jesus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vigia, Deus te abençoe em Cristo e vença as suas vontades, porque tentação teremos a vida inteira, mas o que vai ser julgado não serão tentações, e sim as suas vontades diante das tentações. Deus em Cristo te abençoe e te guarde.